Vamos entender de uma vez por todas o que é esse negócio de potencial elétrico, que tem essa formulazinha aqui. Meu Deus, João, o que é isso? Nunca consegui entender. É nesse vídeo que você vai sair dele assim, ó. Uau, tua cabeça vai explodir. Bora! E para começar esse vídeo, eu vou começar falando de potencial gravitacional, que já é um nome que possivelmente você nunca tenha ouvido falar. Eu não estou falando da energia potencial gravitacional, eu estou falando do potencial gravitacional. Não é energia, é potencial. Mas João, existe então um potencial gravitacional da mesma maneira que tem o potencial elétrico? Existe. Pô, João, mas calma aí, eu já não entendo o potencial elétrico, como é que você quer que eu entenda o potencial gravitacional? Calma, baixa sua bolinha, pô. Pô, confia em mim, cara, eu vou te mostrar aqui como que isso aqui é interessantíssimo, cara, e vai te ajudar a entender melhor, né? A gente, na eletrostática, o tempo todo recorre à mecânica para justamente fazer algumas analogias e você entender melhor. Então vamos lá, cara. Primeiro, aqui eu tenho um corpo com uma massa m sobre um plano horizontal. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma inclinadinha nesse plano. Tcharam! Inclinei o plano. Notem que ele estava numa altura inicial HI, que eu estou chamando, e ele vai para uma altura HF final. E ele parte do repouso atingindo uma certa velocidade, isso leva um certo tempo, e ele está sobre apenas a ação do campo gravitacional. Então, desprezando os atritos, a força de atrito entre as superfícies do bloco e do chão e a resistência do ar, a gente vai ter uma conservação da energia mecânica. Sabemos disso, né? E aí a energia mecânica no início, ela se restringe a apenas a energia, aí sim, potencial gravitacional, aquela energia referente à posição que ela ocupa, né, no ponto do espaço, que seria esse pontinho aqui em relação ao chão. Bacana? Energia potencial, também energia posicional, e em relação a uma altura, energia potencial ou posicional gravitacional. Então, mgh, dado pelo produto da massa, gravidade e altura inicial, é igual. Aí a energia mecânica final é uma parcela ali devido ao movimento, então energia cinética, e a outra parcela também ainda, como tem uma altura, energia potencial gravitacional, só que agora HF, né? Se eu passar esse mghf para o outro lado, eles vão ficar com sinais negativos. E eu posso cancelar as massas que aparecem em todos os termos, né? E aí eu vou ficar com o seguinte, ghi menos ghf é igual a v ao quadrado sobre 2. Sabe o que significa esse GH aqui? Na verdade, ó, só o GH. Esse GH significa o potencial gravitacional. E se eu faço a diferença entre potenciais, eu posso falar que aqui tem uma diferença de potencial, só que agora o que? Gravitacional, né? Meu Deus, João, existe uma DDP para gravidade? É basicamente isso. Oh, meu Deus do céu, João, o que é isso? O que é isso? Calma, tu vai entender. A ideia não é você pensar que eu estou te apresentando novas fórmulas. A ideia é você tirar, é você extrair daqui o que isso tem a ver com o potencial elétrico. Isso aqui a gente está recorrendo a uma analogia. Eu já vou chegar ao resultado. Olha só, gente. Continuando aqui, então GH seria o potencial gravitacional. E se eu tenho uma diferença de potencial gravitacional, isso provoca movimento. Ué, João, como assim? Ué, ele não entrou em movimento? Ele não estava numa posição e foi para uma outra, e para que isso ocorra ele tem que ter movimento acontecendo? Então sempre que eu tenho uma diferença de potencial, vai ter movimento. No caso aqui eu estou falando da diferença de potencial gravitacional. Então o corpo entra em movimento, ele começa a ter movimento. Simples assim. Se eu não tiver uma diferença de potencial gravitacional, esse corpo jamais sairia dessa posição e viria para cá. Mas como há uma diferença de potencial gravitacional, ele começa a se mover. Beleza? Então continuando aqui, ó, peguei um outro planozinho, ó, só que agora visto de perfil, para você entender mais ainda, né? E aí por um outro ângulo eu vou recorrer ao teorema da energia potencial. O nome completo é Teoria do Trabalho e Energia Potencial, né? Ele diz que o trabalho de uma força conservativa é igual à diferença das energias potenciais. É diferença, não é variação. Variação é final menos inicial daquela grandeza que está sendo estudada. Diferença é uma subtração. Eu estou pegando o início menos o final, tá bom? E aí, cara, a força-peso, nesse caso, ela é uma força conservativa, que nem a força elétrica, né?
E aqui a gente também não está tratando de uma situação onde há conservação da energia mecânica, é um sistema conservativo. Essa força aqui, a força-peso, ela é uma força conservativa. Então eu posso fazer a diferença das energias potenciais gravitacionais, mgh, para o estado inicial e para o estado final, subtraído, né? Posso colocar a massa em evidência, e vai ficar esse trem, passo a massa dividindo, vai ficar o trabalho por unidade de massa é igual à diferença dos potenciais gravitacionais. Essa é uma outra maneira de a gente interpretar também a diferença de potencial. A diferença de potencial gravitacional é o trabalho que a força-peso realiza por unidade de massa. Legal? E aí a conclusão é que um potencial gravitacional pode ser entendido como a energia potencial gravitacional dividido pela massa. É como se eu escrevesse matematicamente que GH é igual a energia dividido pela massa. Então a gente entende que o potencial gravitacional é uma grandeza escalar que indica a energia potencial gravitacional disponível por unidade de massa num dado ponto do espaço onde tem um campo gravitacional. E se ali tiver, nesse ponto do espaço, tiver um corpo possuidor de massa, esse corpo vai ser atraído gravitacionalmente e ele vai cair, por exemplo, né? É o que a gente fala que ele vai cair. Agora temos condições de fazer a analogia com potencial elétrico. Uma diferença de potencial elétrico significa que vai haver movimento. Claro que não da massa, mas sim dos portadores de carga, beleza? E aí, ó, é análogo, isso aqui é equivalente, tá vendo? Diferença de potencial elétrico equivalente à ideia ali da diferença de potencial gravitacional. Ambos requerem movimento. E aí que eu vou me utilizar do mesmo argumento que eu acabei utilizando com vocês agora há pouco, né? O trabalho de uma força conservativa é igual à diferença das energias potenciais, só que agora no contexto da eletrostática. A força elétrica também é uma força conservativa. Então eu posso escrever que o trabalho da força elétrica por unidade de carga, não é agora massa, mas por unidade de carga, né, vai ser a diferença de potencial elétrico. A gente chama o potencial na eletrostática pela letra V de maneira bem tradicional. Então, VI menos VF, potencial do início menos o potencial do final. Só que VI menos VF a gente também chama de U, né? Muito comum a gente chamar de U. Alguns autores, livros, apostila, até mesmo professores costumam também chamar pela letra V. Eu não curto muito, acho que fica muito confuso, né? Enfim, já tem muita letra na física, né? Na ciência representando a minha grandeza. Custa nada a gente, como professor, tentar minimizar, né, essas confusões. Então eu gosto de chamar de letra U, beleza? O U seria essa DDP. E aí, olha lá, a DDP é como se fosse o trabalho da força elétrica por unidade de carga, beleza? Então, conclusão, potencial elétrico também pode ser interpretado como a energia potencial elétrica por unidade de carga. Matematicamente, a gente escreve V igual a energia potencial por carga. É uma grandeza escalar que indica a energia potencial elétrica disponível por unidade de carga num dado ponto do espaço onde tem um campo elétrico. E se nesse ponto do espaço tiver um corpo possuidor de carga elétrica, ele vai ser atraído eletricamente. E claro que isso vai depender do sinal, porque carga, diferentemente da massa, bem sabemos, elas têm sinais positivos ou negativos. Massa, até onde a gente sabe, ela só é positiva, não existe uma massa negativa, né? Mas a ideia geral eu trago aqui de novo para vocês por apenas R$1, tá no pacote, a semelhança, a equivalência entre os potenciais. Então, potencial gravitacional está para a energia potencial gravitacional por unidade de massa, e isso gera movimento. Da mesma forma, no campo da eletrostática, a gente tem que um potencial é a energia potencial elétrica adquirida, disponível, melhor dizendo, por unidade de carga num determinado ponto do espaço. Isso também tem a ver com o movimento. A diferença de potenciais tem a ver com movimento. Então tá lá, ó, olha que maravilha, hein? É como se a gente pudesse escrever, cara, que a diferença de potencial gravitacional fosse uma letra U. Claro que eu estou botando um U índice G para falar que é uma tensão gravitacional, não é uma tensão elétrica. O termo tensão aqui significa diferença, gente. Da mesma forma que a gente fala tensão térmica, diferença de temperatura, tensão psicológica, diferença de opiniões, tensão elétrica, diferença de potencial elétrico, tensão gravitacional. Beleza, você nunca deve ter ouvido falar nisso, mas digamos, né, para fazer aqui a equivalência, tensão gravitacional, diferença de potencial gravitacional, diferença ali daquelas alturas, né, cara?
E aí tá a equivalência então. A diferença de potencial gera movimento. E para finalizar esse vídeo, da mesma maneira que a gente, quando tem um plano horizontal de referência, isso que significa PHR, né? Plano horizontal de referência, naquele nível ali, a gente geralmente adota a energia potencial gravitacional como sendo igual a zero, porque em relação a esse ponto, ele não teria uma altura, ele não teria ali uma energia potencial gravitacional. E aí, de forma semelhante, a gente diz aqui, ó, que na Terra o potencial elétrico será igual a zero, fazendo com que a energia potencial elétrica também seja igual a zero, beleza? Por isso que V da Terra é igual a zero ali, também fazendo essa analogia. Acho que eu já mereço aquele seu like fortalecedor depois dessas excelentes explicações. Você nunca deve ter ouvido em potencial gravitacional, né? Mas eu espero que você tenha entendido que isso tem a ver com o movimento, tanto dos portadores de massa, no caso gravitacional, tanto quanto no portadores de carga, no caso eletrostático, beleza? Então conto com o seu like fortalecedor, se inscreve aí no canal para mais elucubrações como essas e a gente ficar mais inteligente. Valeu, um forte abraço, bons estudos!